Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone, vocês estão bem? Vocês estão felizes, né? Teve o Dia das Crianças comemorável, todo mundo pegou bastante brinquedo na semana passada, deu tempo de abrir todos os brinquedos, já estão fazendo as besteiras sem atualizar a vida digital de vocês? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um super programa do Red Zone para vocês se divertirem, para vocês se engasgarem e dar muita risada de nós dois, ou ficar com muita raiva de nós dois, porque ao mesmo tempo que a gente dá uai, a gente fala, opa, não vai atualizar, meu querido? Né? Então, eu, Alexandre Melini, beijo para todo mundo aqui do meu lado, Fernanda Matti. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Pois é, o nosso amigo Vitor, antes de começar o programa, já começou as provocações, né? Para dizer que nosso programa não é feito por IA, que eu ia cantar o hino do Corinthians, né? Entenderam? Entenderam? Alote, solta a frase da semana. Durante dias de tempestade, com nuvens caindo, criminosos continuam se abrigando em equipamentos obsoletos, com falhas graves que abrem portas e janelas. Pois é, né? Dá para entrar pela janela, né? Pela porta, né? Backdoor. Backdoor tomou outras conotações atuais, né? Não é? Muda, né? Muda e volta com o tempo. Muda e volta com o tempo. Pois é, pois é. Mas vamos lá. Está rolando a Ecoparty na Argentina, tá? Está rolando a Ecoparty na Argentina. E uma coisa que está acontecendo para o nosso lado aqui do Brasil é uma falação danada do que vai ter até o final do ano ou que não vai ter até o final do ano. A gente vai trazer para vocês, agora o foco é a Ecoparty, mas a gente vai trazer para vocês o que a gente tem confirmação. Então não esperem que nós vamos bater martelo falando que coisas vão acontecer se a gente não tem confirmação das pessoas. Né? Tá demais isso aí. Tem gente que está exagerando e pode gerar problemas para pessoas que não têm culpa nenhuma do que vem acontecer. Então, hold your horses, respirem, né? Dá aquela aliviada, tá? Vai ver uma série. Tem umas coisas boas no Netflix, né? A Netflix podia patrocinar a gente está sempre assistindo umas coisas lá, né? Tá aí uma coisa boa também, né? Tá aí. Netflix! Né? Fica até legal para falar. Então, calma, gente, calma, respira. Tem muita coisa boa para acontecer e umas coisas malucas que estão acontecendo agora. E essas que estão acontecendo agora são as que a gente vai trazer para vocês. E de cara, uma coisa maluca que teve gente que não percebeu. Né? Por que teve gente que não percebeu? Calma aí. De evento, você vai falar de evento ou não? Pode falar. Não, porque assim, ontem e hoje aconteceu o Security Leaders. Semana que vem, segunda e terça, vai ter o Cyber Security Summit, tá? E estava tendo essa semana também o Pau to On, que a gente vai falar mais no final do programa. O líder já fora do país, né? Desculpa. O líder já foi que nem foi o Cansec aqui, né? Que a gente não estava falando nada deles, porque é o primeiro, é uma experiência, né, que rolou aqui em Campinas. Os Security Leaders também, sei lá, acho que deram mais atenção para o Summit do que para o Leaders esse ano, né? Você percebeu que divulgaram pra caramba o Summit, cara? É dinheiro que está entrando, né? Eu até recebi convite para o Security Leaders, mas não tinha como ir, entendeu? Estava tumultuada a agenda. Então, assim,
Vamos ver o que acontece. Vamos falar, se vir coisas brotando dessa história, a gente traz para vocês. Tem uma aí que vocês vão ver daqui a pouco. Mas vamos voltar, uma coisa estranha que aconteceu agora dia 20. Dia 20 foi domingo, né? Então, pode ser que as pessoas não tenham percebido por ter sido no domingo, né? Mas a AWS teve uma baguncinha ali com a Amazon, né? Com o Prime Video, né? Fortnite, Perplexo, um monte de coisa ali, ficou meio que fora do ar. Teve uma falha crítica na parte da parte do web service, né? Da AWS mesmo, e um monte de serviço caiu para tudo quanto é lado. O Prime Video é um. Inclusive, eu até estava achando que eu não tinha pago. Até isso me passou pela cabeça, né? Roblox, Canva, Snapchat, né? E aí um monte de banco, empresa, um monte de setores que dependem da AWS também foram impactados. A sorte é que foi num domingo. Mas lembre-se que se você está descansando, é porque alguém está trabalhando. Já parou para pensar nisso, não é verdade? Não, é assim, a segunda-feira ela começa tumultuada, com um monte de novos problemas. Pelo menos aqui no Brasil, demorou quase o dia inteiro para voltar os serviços, né? A história que eu ouvi é que tinha sido recuperado, mas tinha uma fila grande de, sei lá, transação ou de coisa acontecendo lá, e eles estavam liberando aos poucos para não causar mais impactos. Mas aqui no Brasil, eu fiquei sabendo de muitos serviços fora do ar, gente que não embarcou porque a companhia aérea estava com problema no acesso, né, problema de acesso nos sistemas e outras coisas assim. E o problema foi um daqueles que você gosta, né, Mate? Que a gente sempre fala que as pessoas não dão atenção. Foi uma falha de DNS, cara. Falha de resolução de DNS, pelo menos é o que eles investigaram e falaram disso. As pessoas não dão o valor necessário para DNS, né? DNS reverso, proxies. As pessoas comem muita bola em cima disso ainda. Parece que assim, tem muita gente cuspindo sites no mercado e fazendo manutenções às pressas, e sempre alguém deixa o rabo para trás. Aqui foi um exemplo disso daí. Resolveram ao longo do dia, mas como o Amado falou, chega na segunda-feira, tem ainda resquício do que vem acontecendo. Agora, pense o tamanho de uma Amazon para você cuidar de uma estrutura dessa, cara. Até você vai ter um problema. Quando a gente pensa nesse tipo de... Existe, eu acho que o DNS que a gente está acostumado a ver, está acostumado a falar, existe outros serviços dentro desses grandes provedores. E a história que eu tinha ouvido é que um banco de dados tinha acontecido algum problema lá, disco corrompido ou qualquer coisa assim, o que acaba causando essa indisponibilidade como serviço de DNS. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver aí é: ninguém está imune a nenhum tipo de problema. Mesmo sendo uma das gigantes de computação em nuvem, uma das primeiras, aconteceu um problema, eu tenho backup, tá bom, quanto tempo demora para restaurar esse backup? Aonde está esse backup? Para que todos os procedimentos sejam passados, cumpridos, executados para voltar. Só que enquanto isso, a gente está falando de uma estrutura hoje que eu acho que os grandes provedores de cloud têm que começar a ser vistos como infraestrutura crítica. Já passou da hora. Exatamente, porque teve um monte de gente que foi impactado. E daí, assim, você pode ser uma super empresa onde você fala, haha, eu tenho a minha cloud, ou eu uso multi-cloud, eu tive um problema em uma, mas eu tenho a outra, tá bom. E o fornecedor pequeno que serve você, que faz abertura de chamado, que faz alguma outra coisa. Esse cara teve problema. Em um prédio
comercial aqui em Campinas, de consultórios médicos. Eles não conseguiam consultar o cadastro das pessoas e nem gravar os cartões para passar na catraca. As catracas foram abertas e eles estavam fazendo papelzinho na mão e entregando para as pessoas. Pior não é isso. E se eu falar para você que tem um monte de sistema hoje nos consultórios que os caras conseguem ver os exames dos pacientes diretamente na máquina. E essas empresas estão usando sistemas de cloud, né? Distribuídos de uma Amazon, porque é um EC2. É tanta gente que você faz exame que você não está para prever quantas pessoas em todas as suas subsidiárias vão gerar de exames para serem verificados. Então, e detalhe, né? Esses exames são analisados por médicos que estão em locais diferentes. Não é mesmo, Mate? Tem essa. Ninguém sabia o que era. Todo mundo falava assim, sistema está fora do ar. Tem que ter um pouco de paciência. Você pegou o exame físico. Né? Só que eles esquecem que muitas vezes o laboratório não te dá o exame físico. Né? Tem essa ainda. Por quê? Porque eles têm que imprimir, vai gastar. E aí ninguém quer gastar, né? Só você que pode gastar. O cara que vai te atender. É o mundo moderno, serviço nunca pode gastar. Quem tem que gastar é você. Essa que é a coisa que tem que começar o povo a acordar para a vida e lembrar, principalmente daqueles velhinhos que estão 5 horas da manhã para pegar fila, porque na cabeça ele vai para o posto de saúde, coitado, ele vai cedo, porque ele não tem um plano de saúde, ele tem que ficar na fila para resolver as coisas. E passa por tudo isso. Então, já passou da hora de considerarem a cloud como uma estrutura crítica. Tá? De verdade. Né? E daí, assim, eu acho que, cara, o sistema ter ficado fora do ar é coisa que pode acontecer, tá todo mundo sujeito. Essa daí é uma coisa. A falta de informação ou de informação correta, que quem não sabe o que está acontecendo começa a falar, essa é uma das partes que mais me incomodam, porque a AWS e as pessoas que trabalham na AWS estavam dando a informação correta, estavam mostrando, pedindo para você acompanhar no site que falava quanto que estava acontecendo de degradação em cada uma das regiões, o que estava, o que não estava impactado. Mas, por exemplo, uma situação dessa, que nem o Alexandre acabou de comentar, o cara vai no consultório, a culpa é do sistema, e daí xinga, e o cara não sabe nem o que ele está falando, a besteira que ele está falando, ou a culpa em quem que ele está colocando. Então, como o Alexandre falou logo no começo, por outra razão, segure os seus cavalos, né? Segura a língua, primeiro tenta entender o que está acontecendo antes de dar palpite, principalmente dar palpite errado. No final da história, mais uma vez, muitas empresas altamente auditadas e altamente reguladas tiveram problemas. Eu volto a perguntar, cadê os planos de continuidade de negócio? Cadê os planos de recuperação de desastre? Cadê os protocolos de crise? Porque se teve gente no aeroporto que acabou perdendo voo, quer dizer, perdendo voo não, o voo nem saiu. Nem saiu. Não conseguiam acessar o sistema, a dependência é muito grande e eu vou na parte da polêmica, talvez a incompetência técnica seja grande também. Eu vou falar outro problema aqui, Amate, que me assusta muito mais, que a gente está batendo nessa tecla nos últimos 3 meses, que está acontecendo repetitivamente, as pessoas não podem esquecer disso. Né? Eu vou dar até uma vibe. Para você conseguir a ISO 27001, você tem que ter plano de contingência. Você tem que ter o plano de recuperação de desastre. Você parou para pensar nisso? Então, assim, se sobe a reguinha para outras certificações de tecnologia, a gente sabe que tem mais detalhes ainda que são exigidos. Então, cara, tem 2 problemas aí. Tem muita gente contando historinha da carochinha
bem mentirosa, para ter o vistinho. Tem empresa que não está sendo responsável para ofertar o certificado como se deve. E pior, mesmo aqueles que tenham tudo correto, que existem as evidências, e a empresa fez a auditoria correta e vai para frente, e o famoso drill, né? E as simulações, né? Existem empresas classificadas e capacitadas com profissionais preparados para fazer esse tipo de teste, se está validando. Vai lá, tira uma estação inteira, um rack inteiro de hub de funcionamento e fala, e agora? O que acontece? Né? O papelzinho no prédio dos consultórios resolveu metade do problema, porque isso permite as pessoas entrarem e você saber quem entrou, mas você não vai ter os resultados de exame, você vai ferrar a agenda de horário, porque a pessoa que tem lá no computador dentro da sala, que é a secretária, tirou o WhatsApp e a tela da frente dela, ela fala assim, só para vocês entenderem, outra vaia, merece outra. Né? O negócio está ficando tão feio que eu cheguei na farmácia e falei assim, eu preciso desse remédio aqui. São 7 dias para tomar, ok? A pessoa me fala o seguinte, olha, você vai ter que... eu tenho todos esses daqui, menos esse, porque a caixa, né, são 2 vezes por dia, então são 14. E a caixa só vem com 7. Eu olhei para a cara da pessoa, eu peguei todas as receitas e fui comprar em outra farmácia. E não expliquei por quê. E não expliquei por quê. Porque a pessoa que não sabe descobrir que a conta, né, você pega 2 caixas, dá os 14 que são necessários, ela tem problema de cognição. Né? Outro dia na padaria também, eu gastei R$15 e dei uma nota de 20. O cara fez a conta na calculadora. Aí eu perguntei, você é ruim de matemática? O cara, por quê? Eu falei, cara, é R$15 a conta, eu te dando 20. Eu falei, então, eu tô fazendo 20 menos 15. Cara, eu larguei o pão em cima do balcão e fui embora, que meu dinheiro eu não vou dar para esse Zé Ruela, cara. Eu tô Saraiva! Eu tô Saraiva, gente. Porra, mas meu Deus do céu, já deu, né? Já deu, né? Tá difícil, cada vez pior, tá. Tá difícil. Mas vamos andar. E a Prosper? É uma empresa financeira. Então, para pensar. Empresa financeira, Prosper. Pois é, teve um vazamento de dados que simplesmente impactou 17.600.000 contas dos caras, cara. 17.016.000. Cara, essa Prosper é tipo o Banco do Brasil, assim, né? Desculpa a comparação, mas é gente pra cacete. Meu Deus do céu, cara. Os caras simplesmente, né, expôs os dados pessoais desse mundaréu de gente, né, que eram candidatos a empréstimo, ou seja, da capivara inteira. Os caras... Não, cara, o mais triste pô, é que o cara ele tá numa situação desesperada. Que piora. Porque agora é bom emprestar o resto da vida dele. Não, cara, você já tá numa situação degradante. Daí, né, nada está tão ruim que não possa piorar. Piora, e por culpa de alguém ainda, cara. Não é possível, cara. Cara, isso foi em setembro. Olha lá, Mate. Informações confidenciais, nome, número de documento, status do emprego, dados de crédito. E aí o cara fala assim, embora não haja indícios de acesso direto a contas ou fundos dos clientes. Meu Deus, é os fundilhos deles que foi arreganhado agora. Não, mas então, cara, é assim, a gente está vendo aqui, eu acho que talvez um cenário que ele se repete no Brasil e se repete no mundo inteiro, tá? Então, existe uma empresa, essa empresa ela teve uma violação, no caso dessa daqui, né? De novo, eu estou falando violação massiva porque é o texto que está na notícia, né? Mas nós sabemos de onde pode vir. Mas beleza, 17 milhões de clientes e candidatos a empréstimo.
Muito bom. Daí, assim, a empresa afirmou que está colaborando com as autoridades. Não adiantou absolutamente nada, não resolveu nada. Significa que você está só atendendo o telefone, tá? Até aí, tudo bem. Tudo bem não, né? Tudo muito mal. Notificando os clientes. Meu amigo, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, meu amigo? Nós tivemos um problema aqui, eu perdi todos os seus dados e agora eles estão na mão dos criminosos, tá bom? Estou só te avisando. Cara, muito bom. Mundo, né? É a pergunta que você sempre fala. Em que mundo nós vamos parar? Daí, assim, agora eu vou te dar a balinha do troco, tá? Nós vamos oferecer monitoramento de crédito gratuito para vocês. Esses caras não têm crédito, cara. Estão pedindo grana, cara. Não. Segue investigando quais dados específicos foram afetados e a extensão total do dano. Significa o quê? Aqui está escrito: eu não tenho logs e eu não vou nunca saber o que aconteceu. Olha só, tá? Cara, é muito triste o negócio desse aqui, porque acontece no Brasil, acontece no mundo inteiro. E você não tem o que fazer, né? Alguém, de novo, a gente tem aqui, na grande maioria das vezes, não sabemos as condições, não sabemos detalhes. Na grande maioria das vezes, a gente tem incompetência técnica, tá? Essas empresas têm que parar e abrir o olho. Agora, eu queria ler, né? Eu queria ter aqui a próxima notícia. Como é que fala? A agência reguladora multou a empresa, né, em R$1 ou $1 por cliente vazado, tá? E se aparecer alguma coisa que alguém... Eu queria ver alguma coisa assim. E a gente continua vendo o problema da impunidade no mundo inteiro quando acontece esse tipo de coisa. Porque imagina se cobra $1 por vazamento. São 170... Como é? 17,6 milhões de dólares, né? 17 milhões de dólares para fome, para remédio, né? E já dá para o caminho para onde vai esse dinheiro, cara. E o final, então, né? O incidente reforma a urgência de fortalecer medidas de segurança nas fintechs e manter a transparência na comunicação dos riscos aos usuários. Olha a transparência. Foi em setembro. A gente está no final de outubro já. Então, daí assim, você comunicar que teve um problema, olha, eu te empresto dinheiro, mas eu posso vazar todos os seus dados. Cara, isso aqui para mim, na minha leitura, chama pacto com o diabo, entendeu? Bom, vamos lá para outra mais legal ainda. Vocês lembram aquela vez que a gente trouxe para vocês foi um buchicho nacional, né? Todo mundo falando do Rockit, né? Que era um novo, que isso, que aquilo. Pois é. Hackers exploram o SNMP da Cisco e uma falha, né? Está soltando, né? Distribuindo o rootkit nos switches, né? A gente está falando do Rockit, agora a gente está falando do rootkit. Ô, velho, você tem noção? Não basta o cara ficar inventando mentira. Agora ele está soltando um pacote de problema, cara, na cabeça de todo mundo em cima de SNTP, cara. Cara, não, calma. O protocolo é outro, mas lê essa daqui, cara. Lê essa daqui. Não, hoje tá triste. Tudo bem que eu tô dando risada, mas tá triste. Tá por emoção hoje. Pois é, cara. Agora você manda... O cara distribui rootkit por SNMP, velho. Ô, cara, gente, quantas vezes nós vamos vir aqui no programa e falar que você não sabe como trabalhar com certos protocolos, cara? Usa outra coisa, não começa a usar o que você não sabe.
Aí está falando que é uma falha da Cisco. Não é bem uma falha. Eu acho que é um problema de configuração, você não acha, não, Abate? Ale, eu tenho quase certeza. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: se você tem o SNMP configurado corretamente, você deveria permitir que só sites conhecidos e sites autorizados conseguissem ler esses dados do SNMP para fazer o tratamento. Se um criminoso chegou até aí e pôs o rootkit, ou é porque tem mais gente envenenada no meio do caminho, ou porque isso aqui está exposto na internet, entendeu? E daí acaba dando a confusão total aqui, tá? Pô, peraí. Tô tentando... O que aconteceu, velho? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só quero ver uma coisa aqui. Você acabou de receber um rootkit. Você acabou de receber o rootkit do amor, né? Então aí vamos falar o seguinte, a Cisco está sendo alvo, né, cara? Mas então, o que eu queria validar é o seguinte, era só para ver se eu não estava falando muita besteira. O SNMP, por padrão, ele usa o protocolo UDP. Então, para o cara conseguir ter acesso à máquina, executar um código remoto e tudo mais, é estranho. O SNMP, a configuração que os caras costumam deixar errada é a configuração de leitura. Então, você estaria lendo as informações que tem dentro do equipamento. Para você conseguir escrever dentro do equipamento ou mudar algum tipo de configuração, a permissão tem que ser muito maior. E daí faz todo sentido que você falou no comecinho, que não é problema de configuração. Então, a gente tem um problema que acaba levando o outro. Se o cara tivesse configurado, o mínimo bem configurado, pode ser até que tivesse pesquisadores, conseguiram, blá, 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 mas era uma falha teórica, uma falha prática, que para conseguir precisava do alinhamento planetário aqui. Mas a hora que o cara coloca todo mundo no corredor, né, já está alinhado, não tem jeito. Aí dá um tiro de fuzil, derruba 7 com uma bala só. É bem isso mesmo. Isso daqui vale a pena depois dar uma lida para ver se tem o documento de como é que funciona, né? Para aprender isso daqui, porque é sinistro. O que afetou? Cisco 9400, 9300 e o legado 3750G. Tudo bem. Os caras até falam, o legado 3750G. Então, assim, cara, a maioria. Você está numa VLAN, vai ter movimento lateral, vai ter um monte de problema. O que me assusta aqui? A Cisco está sendo alvo de várias coisas nos últimos meses. Várias. E a gente já falou para vocês o porquê que isso acontece. São equipamentos caros, só que esses equipamentos aparecem em virtualizações. E as pessoas descem a paulada em farmzinhas, né? Faz uma rede separada e senta o porrete explorando tudo que é problema. Encontra as coisas erradas, né? Percebe quando não tem alguma coisa que está setada errada, né? Ou está faltando patch, faltando atualização, e aí roda mesmo, cara. Não tem o que fazer. Né? Aí vai ter que fazer o quê? Avaliar firmware, avaliar memória, avaliar versões e patches disponíveis. Tem mais alguma outra saída? Tem. Desliga e começa de novo a análise. Não é verdade? Fazendo a busca simples aqui de Cisco 9300, entre 4 e 6 mil reais, mas isso aqui no eBay. Então, foi o que você falou, não é um equipamento barato, não é um equipamento doméstico isso aqui. Né? Aí que é o ponto. Né? Prejudicial à saúde isso daqui.
E não fica por aí. A gente está falando da Cisco, né? Então tem para todo mundo. Vamos falar de novo da nossa querida TP-Link. Nossa querida TP-Link também está tomando outra porrada e está avisando todo mundo, né, que existe o risco de ter injeção de comandos naqueles gateways OMADA. Cara, tem OMADA para o mundo inteiro. Tá? Tem para tudo quanto é lado esse tipo de gateway. E aí o que acontece? Nunca ouvi nem falar disso, nunca tinha ouvido nem falar. Nossa, cara, o OMADA tem muita empresa que usa OMADA, cara. É outra coisa também que não está assim sobrando. Né? E aí são 13 modelos do gateway OMADA que representam o risco. Caramba, velho! Ou seja, alguém está fazendo thread hunting para TP-Link numa dessas. Né? Se você descobre 13 modelos de um produto que tem problema e você está soltando patch para eles, porque não está no end of life. Ou seja, é produto que está ainda funcionando. Né? Então, assim, quem é que está fazendo errado? É o cara que não está fazendo teste de produto, é a possibilidade de ter alguma alteração de atualização de mercado que a TP-Link simplesmente fez assim, ó, o macaquinho não enxerga, não fala, não vê, então eu não vou mexer. Aí, na hora que acontece um problema desse, que o cara consegue meter remote code execution no ambiente, aí vai correr atrás. Então, é assustador quando isso acontece. Mas, pelo menos, estão dando a cara para bater e estão falando que já tem um patch disponível para resolver. Mas que isso me assusta demais, assusta, Mate, concorda? Então, vamos voltar numa situação aqui que é: quem ensinou esse programador a programar? Ensinou certo? Sim ou não? Esse programador, ele é formado pelo YouTube? Ele é formado pela Udemy? Né? É esse tipo de coisa que me assusta hoje em dia. Grandes empresas contratam programadores e esses programadores talvez não tenham a mínima noção ou o mínimo treinamento relacionados a desenvolvimento seguro. E você coloca um equipamento ótimo no mercado com um software que pode ter problema, vende milhões de cópias e daí de um dia para o outro você tem milhões de problemas. Eu estava olhando aqui, cara, tem um Zomada pequenininho que eu nunca tinha visto na vida, de router comum de 5 entradas, que custa $40, velho. Você entendeu? Então, assim, eu nem sabia que tinha esses modelos. Eu sabia que tem uns bandejonas de rack de 24, de 32, assim, e são muito bons. E custa, assim, o preço, o custo-benefício é muito bom, porque é um hub rápido, faz um gateway que funciona direito e você vai gastar ali 2 contos, 3 mil reais. Então, para uma empresa que está começando a crescer, ele é perfeito. Né? Tem relatório, tem saída de log direto. É um produto bom. Né? E a TP-Link não costuma fazer porcaria. O problema são dois. Na maioria das vezes é o end of life que a pessoa não segue. E a outra parte é quando o cara não atualiza firmware. Quem lembra de fazer isso? Aí sobra a paz para o bandido. O que me assustou aqui foi que são 13 modelos com o mesmo tipo de problema. Então, eu acho que vai um pouquinho além de firmware, né? Tem coisa mal testada que você falou. Assim, mas é o código requentado, né? Aí, se você fez uma biblioteca, você confia plenamente na sua biblioteca e você repassa para todos os produtos aquela sua biblioteca, pronto, começou a confusão. E o WatchGuard? Também. O WatchGuard também está na hora de correr e pular, exatamente. O WatchGuard fazia tempo que eu não via aparecer, cara. Os caras estão com Remote Code Execution também monstro, né? Mais de 75 mil equipamentos com problemas de Remote Code Execution. É aquela história, né? O nego sai procurando, o código é requentado, é repassado para um monte de modelo, né? Eu mudo a caixa, crio um novo produto, põe o mesmo firmware, né? Mudo outra coisa, põe o mesmo firmware. O que aconteceu? 75 mil equipamentos
que pode estar com problema, que está ali simplesmente a severidade 9.3, né, de Remote Code Execution. E qual que é a grande besteira? Ele afeta as versões de fireware usada para negociação de VPN, da IKEV2 de VPN. Ou seja, é a hora que o bandido quer entrar, né, cara? Pô, o cara abre a VPN, eu entro no trem junto com ele, é o famoso tailgate do safadão, né? Ele entra junto com quem está acessando e vai embora. Quem que está mais afetado? América do Norte e Europa. Só nos Estados Unidos tem 24.500 equipamentos distribuídos com esse problema. O resto vai lá, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá, França, e dança todo mundo junto a mesma ciranda. Já tem a correção, já distribuíram, como é que fala, o patch, só que aquela história da versão 11.x, qualquer número depois, para baixo, também é legado, né? Ou seja, muitos desses equipamentos são equipamentos que são sucata e ninguém fez nada, né? Esqueceram. Funciona bem, né, Mate? Esqueçam ele lá no hack. Tá lá no fundo, aquela parte de baixo, naquele canto escuro, né? Cheio de cabo. Comum acontecer isso, né? Existe a notícia principal de onde eu peguei, ela tem um mapa do Mapa Mundi com os países, né? Com os países mais afetados por cor. E daí, assim, por mais que os principais sejam esses daí, né? Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá e França, Brasil também tá. Brasil e Austrália estão numa cor significativa aqui, né? Chile também. Então, quem aqui no Brasil tem a WatchGuard, por favor atualizar antes que seja tarde. Tem muito mais o que dizer, não. A CISA também está dando outro alerta para o pessoal do Oracle e-Business. A Oracle é uma empresa que cresceu tanto que me assusta muito a maneira como estão sendo conduzidas as coisas por lá. Ela abraçou a Red Hat para crescer para caramba, né? Red Hat não, CentOS, né? Para crescer para caramba. Depois ela começou a andar com as próprias pernas. Criou um monte de produto diferente, vários valores, né? Capitalizou-se muito bem, vamos dizer a verdade. É um produto que todo mundo tem confiança, trabalha muito bem com SAP, né? Para tirar só o Adabase ali do SAP. Eles criaram também o lado como é que fala? Para poder ajudar o SAP. Só que é o seguinte, cara, tem muita coisa acontecendo na Oracle que ficou assustador. Eles criaram um monte de produto e vira e mexe tem atualizações que não são aplicadas a esses patches. Esse aqui é um caso, né? A CISA está avisando que eles já lançaram a correção lá em 11 de outubro, né? Mas não adianta nada você lançar a atualização e não avisar todo mundo que tem que atualizar. Aí o que acontece? Quem tem o Oracle e-Business está sujeito àquele, como é que é? Server-side request forgery, né? Ou seja, eu finjo que eu sou outro servidor Oracle. Oi, amiguinho, vamos trocar informação? Vamos, porque você também é Oracle. Tchau, já é. É isso que acontece. A hora que eu li a notícia, eu fiquei pensando, mas não era essa a empresa que tinha negado que tinha vulnerabilidade? Que tinha negado que tinha problema? Como que eles estão negando? Imagina só, uma empresa desse tamanho, reputação imaculada, né? Não tem problema nenhum, e o CISA confirmando que está sendo explorada a vulnerabilidade. Daí eu falei, cara, ou eu estou vivendo no dia da marmota, ou tem alguma coisa muito errada aqui, entendeu? Porque tem CVE, a empresa desmente, não fala e tudo mais, agora o CISA está falando, gente, está sendo explorado. E aí? Só que daí não, a própria empresa, olha só, não, nós somos legal, nós já pusemos até a correção agora dia 11, né? Dia 11 para dia 23.
É pouco, mas a parte bonita é a agência ordenou, ela não pediu, né, que órgãos federais instalem o PET até 10 de novembro. É? Cara, falar o quê? Falar o quê? Né? Sei lá, ela podia dar um rolê com a Salesforce de mão dada, né? Que não aconteceu nada, não temos culpa nenhuma, né? Bateu nesse martelo para todo mundo ouvir. É triste, cara. Aí vai fazer o quê? Ah, meu Deus do céu, só problema, né? E esse malware novo que pintou aí, cara, esse é muito louco, hein? Glass Worm, a minhoca de vidro. O cara, será que ele tá olhando para alguma coisa e começou a pensar na minhoca de vidro para botar o nome dele? É difícil, né? Às vezes cada empresa dá um nome separado e o cara ele quer dar o. Logo vai acabar todos esses nomes bonitos. Os caras vão ter que voltar para Aush 1, Aush 2, Aush 3, Aush 4. Pois é, velho. Esse vírus, né, tá atacando a cadeia de suprimento de desenvolvedores nas lojas do OpenVSX, né? E aí o que acontece? O cara vai lá no Microsoft Visual Studio, acha que tá bonitão, porque, porra, é o Visual Studio, cara, o negócio tá lá, funcionando. Pois é, só as extensões do Visual Studio foram instaladas cerca de 35.800 vezes. Então você pega 35.800 pessoas que podem estar carregando junto com ele o Glass Worm, é a minhoca de vidro. O cara não vai enxergar a minhoca, é de vidro, é transparente, né? E aí o negócio pode ficar pior. Ele esconde o código malicioso com caracteres invisíveis, olha a sacada, e se espalha automaticamente usando credenciais roubadas para infectar as extensões acessíveis das vítimas. Então ele junta código que fica escondido e gente esperta que perdeu credencial válida comprando em sites da China, por exemplo. E aí junta a fome com a vontade de comer e se ferra, né? Eles estão tentando resolver com outras extensões, com proxy socks, mas, Amati, desculpa, a merda já está feita, né, cara? Já. Eu já analisei alguns malwares que tinha, ou sei lá, alguns textos, até código-fonte, que tinha malware invisível dentro, né? O legal, o que eles fazem? O Henrique sabe programar, cara. Esse cara é dos meus. Ele vai trabalhar na minha equipe de desenvolvimento, tá? Porque ele manja tudo. Ele já sabe, ele já sabe como é que eu penso. Mas vamos lá. O que acontece, o que eles fazem? O pessoal faz o seguinte: na frente de de uma frase, por exemplo, eles colocam um caractere que é em outro idioma. Eles colocam, por exemplo, um caractere em chinês. Cirílico, né? Cirílico. O cirílico, não, mas é assim, mas é um caractere, e daí o programa que está mostrando na tela, ele fala assim, caramba, não é da língua que eu estou acostumado. Não mostra nada, porque deve ser a linha inteira. E daí ele se perde total. O que acontece? Na hora de executar, aquele caractere é ignorado e é executado e compilado perfeito. Então, se você usa o bloco de notas, por exemplo, tá? Um exemplo fácil assim, para ter o texto, não aparece nada, ou aparece, sei lá, um monte de carinha bonitinha, e a hora que você joga num outro editor que consegue interpretar aquilo de forma diferente, você consegue ver o código ali, né? Então, essa é a primeira coisa. Daí, o que mais? A notícia continua, mais bacana, vai. Glassworm utiliza blockchain Solana para comando e controle, tornando difícil sua remoção. Google Calendar, mesmo mecanismo de backup. O malware rouba credenciais do GitHub, NPM
OpenVSX e dados de carteira de criptomoedas de 49 extensões. Além de criar um proxy SOX, instala um agente VNC para fazer acesso remoto invisível, lava pneu, passa pretinho e dá polimento. Cara, é bizarro o negócio, cara. Caraca! Ô, meu amigo, eu vou falar para você. Quando eu li essa história do Glassworm, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, é tão sacana e é tão bem pensado que não tem como a gente chegar a olhar para um cara que é criminoso e cria uma coisa dessa e falar assim, meu amigo, você beira a genialidade, cara. Não, Se mas usasse então, essa cabeça para alguma coisa mais próspera, você podia resolver a cura do câncer, sabe? Podia resolver a viagem no tempo, não é mesmo? Andar debaixo d'água a quilômetros sem ter que usar aqueles coisas absurdas para você equilibrar a pressão. Ele podia ser um gênio, cara. Acabar com as armas idiotas, botar inteligência na cabeça de quem não tem. Ele conseguiria fazer tudo isso, cara. Mas ô Alexandre, assim, existe um outro cenário, existe, assim, ó, pensa no seguinte, tá? O cara fez tudo isso daqui e você não conseguiu ver nada. As ferramentas hoje, a infraestrutura que a gente tem em casa ou até nas empresas dá pouca visibilidade para a gente desse tipo de coisa. Foi aquilo que a gente falou no outro dia. Esses dados eles tinham que passar num túnel transparente, né? Num cabo de rede, né? Para você conseguir ver, né? Mas dá valor. Eu podia até falar passar num cabo de rede transparente, só que agora todo mundo só usa o Wi-Fi e daí é invisível mesmo. Então perdeu, não tem nem como ver, cara. Quer dizer, claro que tem como ver, mas é muito mais complicado. E daí o cara faz um de cada. Sinistro. Bom, vamos dar um respiro e falar de coisa boa, por incrível que pareça, de alguém que normalmente não cria coisas boas. É o antagonista agora, né? O antagonista. Pois é. A nossa querida Meta, ela botou a mão na consciência, né? Põe a mão na consciência, Visifio. Ele botou a mão na consciência. E ela criou um novo antigolpe, uma ferramenta antigolpe para SMS, né, no Messenger, e para o WhatsApp. Olha que legal isso, cara. Não é SMS, não é o Messenger que é parecido, mas é o Messenger. E olha que legal a sacada dos caras. Então, baseado em análise de tráfego e um monte de coisa que eles já estavam de olho, óbvio, né, a gente está falando de uma meta, vocês têm noção da quantidade de informações que passa na mão da Meta por dia. Facebook, WhatsApp, né, Instagram, só para vocês lembrarem um pouquinho. E aí o que acontece? Ele alerta você se aquela informação, aquela mensagem pode ser fraudulenta. Isso vai entrar de forma automática, tanto para o Messenger quanto para o WhatsApp. Você vai ter a opção de desconsiderar ou até desligar isso. Eu sugiro que não faça esse tipo de besteira. Mas eles criaram isso, vai passar a funcionar agora ainda esse mês, que está a promessa, se já não começou, né? E o mais louco, eles desativaram, só na primeira rodada dos testes, 8 milhões de contas associadas a crimes fraudulentos. Ou seja, já estão pegando um monte de gente com o WhatsApp fazendo porcaria, perceberam o Messenger também e cortaram, né? Porque o negócio está funcionando. Então, um pouquinho de alegria para a nossa querida Meta. Eu até assustei a hora que começou a bater palma, eu falei, caraca, aconteceu alguma coisa, deu um pulo aqui, mas tudo bem, passou. Não, é totalmente diferente, Alexandre. Você saber, né? Ninguém esperava por essa, não esperávamos, né? Eu não esperava também, não. Não contavam com minha astúcia, né?
O negócio, para mim, é muito diferente do que tudo que a gente viu, e agora o que está acontecendo é exatamente isso daí. Assim, eles devem ter apanhado um monte para pegar e tomar uma posição dessa. E é uma coisa que a gente fala, que quem tem que fazer esse tipo de coisa é exatamente o dono do sistema, é exatamente o cara que tem a visibilidade de algum lugar. E se somente, né, desde o início do ano já desativou 8 milhões de contas relacionadas à fraude, a gente espera que continue cada vez desativando mais e protegendo o usuário. Parabéns para os caras. Dentraço. Legal mesmo, cara. E para a gente fechar nosso programa de hoje, cara, a gente vai trazer aqui de novo informação que isso aqui a gente sempre diz que eu acho que as empresas deviam ser mais inteligentes, mas assim, toda empresa que hoje trabalha com tecnologia, elas estão desconexas, né, desse pessoal que trabalha como a gente, né, com Blue Team, Red Team, pesquisadores, o cara que faz o thread hunting, o cara que faz o thread intelligence. Eu acho que eles deviam estar mais próximos. Por que eu estou dizendo isso? A gente já viu em um monte de situações, em feiras, em eventos, né, que se descobrem coisas e as pessoas não se manifestam. A gente tem vários amigos conhecidos que já descobriram inúmeros problemas, que já relataram os problemas para as empresas, e eles são assim tratados muito mal até, muito mal. Não é nem pagar o bug bounty, que a maioria não paga mesmo, viu? Tem um povo aí que não quer saber. Tem gente que não leva a sério isso. Mas ainda existe gente boa que está pesquisando, informando e compartilhando conhecimento. A Pau2On hoje está no segundo dia, certo? E os caras exploraram, os hackers que estão lá participando do evento, eles já exploraram 56 Zero Days e rolou $790 mil em premiação. É uma grana, cara. É uma grana. Aonde é que os caras conseguiram essas coisas, né? O Galaxy Samsung S25 né? Apareceu 5 falhas e rolou, só para essas 5 falhas, $50 mil. Ou seja, cada falha que foi descoberta pelo Ken Gannon, por exemplo, que ele é do Mobile Hacking Lab, que ele tem lá a empresinha, só essas 5 falhas deu um rendimento para o cara de $50 mil, $10 mil por falha, que foi analisada e enviada para a Samsung. Eles trabalharam junto com a Dimitrios Valsamaras, que é da Submarine Team. Com o nome desse, Dimitrios Valsamara, eu acho que ao mesmo tempo que ele ganhou esses $50 mil, ele já pode estar até utilizando as falhas em alguns outros lugares se a Samsung não levar ele a sério. Eu aconselho que a Samsung compra com as prometidas, né, Mate? Eu também. Eu também. Ah, não. Depois que pegou fogo no data center lá, tem que ver o que vai acontecer. Porque pode ter perdido o tracking das coisas. Vai ter mais gente morrendo do coração porque esqueceu o celular na tomada na fila. Bom, a competição teve já uma queda assim, olha só, no NASCNEP em apenas 1 segundo, cara. Imagina você pegar um produto que custa milhões, cara. Você vai analisar um NES desse e você derruba em 1 segundo. Tem noção? Aí fizeram teste com a Philips Hue-Bridge, com a Canon Image Class, isso eu conheço também, a Synology, né, Amazon Smart Plug, Lexmark e uma porrada de dispositivo. Todos eles geram problemas, esses problemas são quantificados, analisados e são pagos para as pessoas que descobrirem os problemas. Cara, isso é sensacional. No segundo dia, 56 vulnerabilidades, e os 2 primeiros dias já somaram 90 vulnerabilidades e já distribuíram em grana $1.315.250 em prêmios até o momento. São mais
3 dias, né? Até domingo isso aí vai. Então, para pensar o tanto de coisa que esse povo está contribuindo. As empresas têm que ter os ouvidos mais ligados, né, Amate? Então, isso daqui devia ser exemplo para o mundo inteiro, né, Alexandre? De fazer eventos desse tipo, das empresas patrocinarem e tudo mais. Isso daqui podia ser uma excelente, entendeu? Um laboratório de teste, assim, real, de verdade, com técnicas que os caras não têm dentro do ambiente de empresa deles corporativo e nem no mercado para comprar. Ó, vou contratar essa empresa para fazer esse tipo de teste. Não, cara, porque esses caras estão distribuindo para o mundo inteiro. Aí, num evento desse que reúne pessoas com esse gabarito, as coisas podem acontecer. Eles deveriam investir mais nisso, cara. Muito mais, cara. Tudo zero day, cara. Olha isso, cara. Não, isso é legal. Cara, é alguém que está fazendo certo e está ganhando moral no mercado. Isso aqui, eu continuo dizendo, isso é fantástico, né? A gente falou do ano passado, pegou um monte de problema que virou... Assim, o Exchange era um desses problemas. Os caras lançaram o problema do Exchange e do SharePoint. Você lembra que os caras tinham apresentado naquele que teve em março? Uhum. Eles mostraram, puseram provas cabais, distribuíram todas as metodologias que foram aplicadas. Ninguém ligou, cara. Passou 6 meses, todo mundo começou a sofrer ataque em cima disso. Falei, cara, tem alguém que não está brincando, né? Não está brincando. Sabe o cara que vai brincar de Falcon e leva um trator, um Bobcat e passa por cima dos bonecos? O cara é o Joselito, não está sabendo brincar, né, cara? Pois é. O pagamento está aí. As pessoas que são inteligentes e levam a sério podem ganhar muito com isso, principalmente as empresas. É isso. Quer comentar alguma outra coisa sobre esse negócio? Não, cara. É assim, depois de tanta desgraça, a gente sempre tenta acabar o programa com uma notícia que seja boa. E aqui, mais uma vez, a gente mostra que, para profissionais sérios, sempre existe oportunidade de ganhar dinheiro honesto, entendeu? Tá aqui um dos exemplos. Palmas para eles, né? É isso. Gente, obrigado para vocês, foi muito legal. Um monte de desgraça, mas é bom a gente estar por dentro das coisas que estão acontecendo, como estão acontecendo. Às vezes as notícias chegam meio quebradas, a pessoa lê, não sabe se é verdade ou não. Teve um dia que um cara mandou uma mensagem para mim falando assim, pô, mas vocês só leem a notícia? Eu falei, não. A gente procura pra caramba em um monte de lugar, valida, olha em laboratório, busca validações com outras pessoas. Cara, tem um monte de coisa que a gente nem traz para vocês, porque é furada, é papo furado, é notícia ruim. Então, assim, vamos abrir um pouquinho mais a cabeça e atualizar as coisas, vai? Não vou nem falar o resto, porque não vale a pena nem mencionar. Beleza, gente? Beijo para vocês. Aqui do meu lado, Fernando Amate. E até semana que vem. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, extrovertida, divertida e com o público provocativo aqui do lado, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.